Quando você começa a entender que o turismo é uma alternativa de desenvolvimento econômico, a gente precisa pensar no fomento e precisa pensar também que setores produtivos que estão dentro desse cenário, que é a hotelaria, que é o setor de abastecimento, transportes, e aí você vai entendendo como que isso tudo funciona, né? Um exemplo muito bom, eu sou de Itabirito. Itabirito aqui pertinho de Belo Horizonte. Um exemplo muito bom é assim, Itabirito é a cidade do pastel de angu. Então vamos pensar no pastel de angu, vamos entender o modo de fazer do pastel de angu, economicamente. O pastel de angu precisa de fubá, precisa de óleo, precisa de um fogão, precisa de carne, precisa de insumos ali. Então isso tudo custa dinheiro. É nesse sentido de você começar a traduzir economicamente o fazer turismo, ou dar vida, dar sobrevida a um atributo, um ícone aí de gastronomia, por exemplo. Então você precisa pensar em proteger esses valores, você precisa pensar em estruturar uma consciência de preservação de memória coletiva dentro da cidade. Não é uma coisa muito fácil, por isso que a gente fala, 30 anos depois, virou-se um pouco a chave. Hoje as secretarias de cultura, elas são mais economicamente viáveis, elas têm orçamentos mais bem pensados, mas muito em função também da própria evolução da política pública, que veio a partir da instalação de uma Secretaria de Estado em Minas Gerais no ano 2000, a partir da instalação de um Ministério do Turismo na estrutura do governo federal, a instalação de Plano Nacional de Turismo, Plano Estadual, um programa de regionalização. Então foram situações que foram se desdobrando no ambiente governamental, que foram obrigando a própria iniciativa privada, ou seja, o setor produtivo que presta serviço, que oferece produtos, e a própria sociedade a entender que já podia parar de qualificar. Quando eu era adolescente, o sonho dos pais era que a gente ou trabalhasse na mineração ou que trabalhasse numa agência de banco. Então era uma obrigação fazer e passar em concurso. Eu não passava em nada. Então eu fui buscar uma alternativa também, que era dentro do poder público. Eu me situei no setor de cultura e turismo. Eu sempre cantei a vida inteira, então era um ambiente que eu me sentia à vontade e fui me profissionalizar. Eu virei geógrafo porque eu percebi que a maioria das coordenações dos cursos de turismo na academia eram feitas por geógrafos. E eu não queria dar aula, eu queria coordenar, eu queria trabalhar com planejamento, com gestão. Você já atuava, quando você se formou fotógrafo, geógrafo, sim, você já atuava? Já atuava, eu fui estudar tarde, mas foi uma necessidade, porque eu falei assim, não vou fazer turismo, porque também não quero ir para agência, não quero ir para um hotel. Que era o que você achava também na época.